escolas têm. São cursos são profissões de saúde, desculpa, de educação. São profissões de escola, né, de professor, enfim, coordenador, que vão ter cada vez menos demanda no futuro por causa dessa transição demográfica. Então isso meio que está gerando uma distorção no mercado de trabalho, porque a gente quer melhorar muito a educação, mas a gente tem uma oferta relativa de professores muito grande. Ou seja, a gente formou muito professor para pouca gente querendo estudar. Não no sentido de que a pessoa não quer estudar, não, mas no sentido demográfico mesmo. Então, desse modo, a única forma de a gente realmente conseguir atrair bons profissionais, enfim, conseguir colocar um negócio assim nesse sentido, é, dar incentivos, né, a boa gestão, né, uma boa performance, e aí começa a ficar difícil de como é que você avalia uma boa performance, enfim. Ou então, aumentar artificialmente, né, o salário dos professores em relação ao mercado, ou seja, o setor público vai transferir mais renda da população para essa categoria, na esperança de, com isso, atrair melhores profissionais, né? Então, acho que são dois caminhos e eu vejo muito esses caminhos se cruzando, não se cruzando, mas esses caminhos sendo delineados, né, mais entre, não sei, posições políticas mais à esquerda, né, que querem realmente criar um salário distorcido, com maior transferência da sociedade para essa categoria, enfim, e do outro lado, posições mais à direita que defendem justamente que se aumente o salário dos professores via bonificação por bom desempenho. Mas assim, tanto um quanto o outro tem problemas, né? Acho que é esse que é o negócio todo. Você também criar uma bonificação por desempenho, você vai ter que fazer também uma ótima avaliação de desempenho, né? Porque, enfim, senão você vai estar dando dinheiro na mão de gente que não merece e tirando de quem merece. Então, tem essa questão. Espero que tenha respondido, não sei se eu fui muito confuso. Assim, eu tô... Acho que dá para entender bem, sim. Que bom. É, Aqui são 11h30, então eu devo estar com sono já. questão que a gente estava conversando, que não adianta aumentar muito o gasto e precisam ser feitas mais mudanças realmente em como são aplicado o dinheiro. O Guilherme perguntou aqui como você avalia a política de teto de gastos em relação à educação. Pergunta difícil. É, mas o teto de gastos, na verdade, ele limita pouco o recurso para educação, né? Principalmente para educação básica, né? Porque o teto ele é para a União e o teto não vale para dois gastos da União. Um é a transferência para os estados e municípios, ou seja, a receita dos estados e municípios que vem da União não é afetada. E o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento para Educação Básica, né? Enfim. É- essa, é, Esses dois canais são os canais pelos quais chega dinheiro da União para o ensino básico, fora as escolas federais, né? Tipo Pedro II, CapUERJ, CapFRJ, essas coisas assim, ou então estudos federais de segundo grau. Mas fora essas escolas federais, né? A forma pela qual o dinheiro da União chega, né, no ensino básico é por esse caminho, transferência dos municípios e Fundeb. E nenhum desses é afetado pelo teto de gastos. Então, na verdade, não tem muita coisa aí, não. O principal limitador, eu diria, para o teto de gastos é para o ensino superior, que aí sim é a União que banca. Então, desse modo, eu
não vejo como, né, o teto poderia afetar negativamente o dinheiro para educação, assim. No caso, sempre falando da básica, né? É claro que a educação superior, aí, nesse caso, ela pode acabar sofrendo, mas na educação básica, o teto de gastos não limita praticamente nada, né, de gastos do governo. É o que eu falei, né, como mesmo se limitasse, eu não acho que seria tão ruim assim devido ao nosso nível já alto, né, de gasto médio. Beleza, obrigado. O Gustavo Pietrusa perguntou: boa noite, professor. Ao seu ver, qual seria a melhor ação do Brasil para poder adotar melhoras na qualidade educacional no cenário mundial? Do Brasil, né, no caso, em relação ao cenário mundial. Tem duas coisas que eu vejo como importantes. A primeira é o governo olhar para tudo que as escolas começaram as redes que deram certo, né, que deram sucesso, olhar porque essas redes fizeram de certo. Aí tem a gente está falando de Sobral, está falando de Piauí, Ceará, outras escolas mais espalhadas ao todo o Brasil, né? O governo podia olhar, fazer uma pesquisa séria do que essas escolas têm, o que essas redes têm feito para melhorar seus indicadores. E com isso, começar a adotar essas medidas a nível nacional, coordenado pelo MEC. E nunca vai ter bala de prata, né? É sempre um conjunto de coisas. É sempre uma união de fatores que leva aí a educação a, de fato, melhorar para todo o país. Por exemplo, assim, você precisa muito, o MEC precisa ter muito, poder dizer quais são as boas práticas, né, que as escolas podem fazer para melhorarem no PISA, né? Para melhorarem no PISA não, melhorarem na qualidade da educação em geral. E sabendo disso, bastaria o MEC, né, divulgar isso o tempo todo, eventualmente começar a dar incentivos financeiros para a adoção dessas práticas, enfim, e ficar sempre testando, né, se está dando certo ou não, algo nesse sentido. Mas eu, sinceramente, sou um tanto cético, pior que pareça, em relação à capacidade da gente de descobrir uma resposta e adotar ela muito facilmente, né? Eu acho que ainda há muitas travas nesse sentido, para mudanças tão profundas, mas que são importantes, né? Tá certo, obrigado. Acho que deu para ter uma boa noção. A Isabela mandou mais uma pergunta aqui, mas eu queria fazer uma antes. Em relação ao novo Fundeb, qual a sua visão em relação ao que isso vai mudar na educação no país para os próximos anos? Por que eu acho que o Fundeb ele é bom no sentido geral? Porque ele é um mecanismo já de redistribuição de recursos, né? Então, você tem aí um bolão de dinheiro em que agora era 10, agora é 20%, né? Deixa eu me perder. É, tem, cara, tipo, você pode repetir a pergunta? Não, só eu perguntei em Do Fundeb, lembrei, relação lembrei, do lembrei. Fundeb. Isso. Tem um bolão de dinheiro, gente, tô quieto que eu pensar. Tem um bolão de dinheiro, do qual 10, agora 20% vem da União. E ele é destinado, ele é desenhado de forma a ir para as redes com menos recursos. Então você faz com que as redes que teriam um gasto por aluno muito baixo, porque são muito pobres, enfim, tem um aumento muito elevado de recursos que permitem que eles apliquem em necessidades básicas que melhoram efetivamente a educação, né? O ponto é justamente esse, assim, quando você tem pouco dinheiro, quando você aumenta esse dinheiro, a partir de nível baixo,
esse dinheiro começa a ir para gargalos muito básicos que, quando resolvidos, necessariamente melhoram a educação no sentido geral, né? A gente está falando de quadros, de mesas, enfim, de cantina, né? São, são partes muito essenciais, né, para se dar uma boa educação. Então, você dando esse dinheiro a partir de um nível muito baixo, você meio que naturalmente melhora a qualidade da educação, meio que por inércia, por osmose, uma coisa nesse sentido. Aí, quando você começa a cumprir os requisitos básicos para uma boa educação, mais dinheiro começa a não necessariamente atender a melhorias da educação, né? Então, o que a gente está vendo no Brasil é cada vez, assim, com o Fundeb, os municípios, praticamente todos os municípios, aí eu estou falando praticamente todos mesmo, dão um check nessas coisas mais básicas, né? Então, assim, sem o dinheiro do Fundeb, elas muitos estariam abaixo do nível mínimo de recursos para dar um nível razoável de educação, de qualidade de educação. E aí, com o Fundeb, eles conseguem fazer isso. Então, na verdade, o Fundeb ele é positivo nesse sentido. Mas tem problemas nisso aí, né? O, primeiro que o Fundeb, ele destina uma grande parte dos recursos dele, né, para salários, para salários de professores. Só que isso é aplicado de uma forma meio errada, porque quando quando o estado, né, o município, ele aumenta o salário do professor, muitas vezes ele tem que aumentar também o do inativo, por paridade, né? Muitos inativos têm paridade com os ativos em relação à remuneração. Então, quando você aumenta R$ 1 para ativos, você aumenta também R$ 1 para inativos, isso geralmente tem cascata para as contas do estado e municípios, né? Mas eles têm que gastar uma grande parte ali daqueles recursos com o pessoal, e como eles não podem aumentar salário, porque isso vai gerar um aumento em cascata do gasto total, o que os estados e municípios fazem é contratar mais gente. Isso gera um passivo grande, né, para o futuro, porque eles vão virar aposentados e tal. Como a gente falou, como eu tinha falado antes, gasto não, a transição demográfica está aí mostrando que cada ano tem menos crianças e adolescentes para educar. Então a gente tá indo para níveis muito baixos de professor por aluno. E, e assim, não é que não seja bom ter salas pequenas, né? Enfim, é, é positivo você ter, uma sala não lotada. Mas também tem um ponto ótimo aí, né? Assim, você tem quando você passa para tipo, uma turma de 10 pessoas, qual é o ganho disso em relação a uma turma de 15 pessoas? Ou uma turma de 5 pessoas, sei lá. Claro que 5 é difícil chegar, mas enfim, o ponto é todo esse, né? Tem um ponto ótimo em relação ao tamanho da turma. E a gente está meio que caminhando cada vez mais com, com a ajuda do Fundeb para depois desse ponto ótimo, né? Então, tem algumas coisas no Fundeb que não são realmente muito boas. E essa reforma que teve agora, essa mudança no Fundeb que teve agora, ela não só não resolveu, como ela, enfim, aprofundou alguns problemas do Fundeb. Enfim, mas basicamente, em grandes números, entre ter e não ter o Fundeb, apesar dos problemas, é melhor ter. Tá certo, obrigado. A Isabela mandou uma pergunta aqui no chat. Diante da atual perspectiva brasileira, o senhor acredita que investimento em educação à distância será mantido após a pandemia? Se o investimento em educação será mantido após a pandemia, em que sentido? Assim, no mesmo nível de gasto? Não entendi muito bem. Eu acho que em nível de gasto mesmo, se vai ter uma expansão em relação a isso, mais ou menos nesse contexto. É uma pergunta difícil essa. Eu acredito
minha futurologia, né? Então, o Fundeb, ele vai aumentar o volume de gastos, né, do Fundeb. Então, dessa parte já vai ter um aumento. Os estados e municípios têm um limite, um piso, né, de gasto com educação. Então, não tem muito o que fazer em relação a isso. A União também não vai diminuir transferência para os estados e municípios. Então, assim, não tem muito o que fazer, na verdade. É claro que caindo o PIB do país, você também cai o nível de recurso para educação, porque tanto o Fundeb quanto o piso de gastos eles são em relação eles têm uma relação com a economia. O piso de gasto ele é em relação à receita, então quando a receita cai, o piso cai também. E o Fundeb, se não me engano, o Fundeb ele é um percentual do gasto dos estados e municípios com o aporte da União, que é proporcional ao quanto os estados e municípios estão dando. Então ele também varia junto com a economia, né? Então, assim, é claro que o PIB caindo, a economia caindo, o gasto ele vai diminuir também, mas não em termos proporcionais, né? Não em termos de proporção ao quanto se produz no país. Enfim, mas acho que isso, o que eu acho que vai acontecer, e está acontecendo, é uma quebradeira do ensino privado, né? Principalmente pequenas e médias redes. Isso já é, inclusive, uma tendência já de 10, 5 anos, fruto aí tanto da transição demográfica, de menos pessoas nascendo, principalmente famílias ricas, mas também, além desse ponto, da própria de algumas políticas que estão sendo adotadas aí, né, as cotas, por exemplo, são reservadas para pessoas que fazem ensino médio público. E quando já tem teses, né, de doutorado que mostram que as cotas fizeram com que alunos da rede privada fossem para a rede pública. Então, o que vai acontecer, que está acontecendo, é uma grande redução de gasto privado com educação. Mas o gasto público eu não vejo muito espaço para cair além do esperado, não. Tá certo, obrigado. O Guilherme Rocha, ele vai fazer uma pergunta. Você pode abrir o microfone, Guilherme? Opa, boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Eu não sou professor não, mas boa noite. Desculpa. É. Eu não sei se tem muito a ver com o tema, mas se tiver, a gente percebe que existe uma grande disparidade na qualidade da educação das escolas e institutos das diferentes instituições, né? Quando a gente fala de município, estado e federal. Eu queria saber qual que é se o senhor pode discorrer um pouco sobre que política se essa política ela deveria, se as políticas deveriam ser as mesmas, considerando as particularidades dessas três instituições, ou se seria melhor uma centralização disso. Muito se fala às vezes sobre federalizar, né, todas as escolas. É um bom ponto e que eu acho que eu falo até muito pouco sobre isso, mas é importante dizer. Federalizar as escolas, a meu ver, na minha opinião, claro, totalmente pessoal, mas enfim, eu vou falar por que eu acho isso, não resolveria nada na educação brasileira. Nada, assim, um grande zero. E por que eu tô convicto disso? Porque quando você olha o que realmente faz um Pedro II, uma escola militar, um instituto federal, não sei o que, de tal lugar, serem performarem tão melhor do que instituições estaduais e municipais, né? Vamos aqui pressupor que não tem diferença estadual e municipal, e de fato acho que na média não deve ter, talvez um estado ou outro tenha uma mudança, mas enfim.
Mas o que realmente desponta em relação às instituições de ensino públicas são as federais, né? E por que acontece isso? É porque a gestão é muito melhor? É porque, enfim, adota algum método maravilhoso? Assim, na verdade, não. Assim, na verdade, o que acontece é que escolas federais, elas têm duas coisas que fazem com que o ensino seja muito bom. É, a União gasta muito mais, muito mais do que, do que certos municípios para essas escolas. Mas, assim, é um nível ridiculamente mais alto. E aí, então, assim, infraestrutura maravilhosa, professores muito bem pagos, enfim, um negócio realmente de outro mundo, quando você olha essa realidade. E a outra, para juntar com esse fator, é que por ser de graça e por ter, assim, por ter esses fatores parecidos com escolas privadas, né, a elite toda quer entrar nesses lugares, né, enfim. É claro que eu não estou falando aí de uma elite que prefere um ensino de ultra excelência, tipo São Bento, enfim. Mas, sei lá, quando você começa a falar, o que é melhor, botar o meu filho no colégio, no Instituto Padre Antônio Vieira, que é um colégio em Botafogo, lá no Rio de Janeiro, que é ok, é bom, assim, enfim, não é de super excelência, mas é muito próximo. Ou então eu boto no Colégio Pedro II, que é ali do lado. Os dois estão ali entre o Botafogo e o Maitá. Só que o ensino deve ser parecido em termos de qualidade. Você vai ver aprovação na, nas universidades, enfim, não deve mudar muita coisa. Mas qual é a grande diferença do Antônio Vieira e o Pedro II? É que o Pedro II não é pago, enfim, é totalmente de graça. Então, e agora a gente tem as cotas, né? Na verdade, não tenho certeza se o Instituto Federal ele entra na cota, já me falaram que não, mas enfim, mesmo assim, o ponto todo é que não paga, né? O colégio Padre Antônio Vieira, ele deve ter uma mensalidade ali em torno de 1.500, se não mais, talvez mais. E enquanto que o Pedro II é gratuito. Então, por que que eu não vou escolher o Pedro II? Assim, não tem nenhuma razão para isso. E aí o que acontece? Entra muita gente, vem muita gente querendo entrar nesse colégio, e o que que essas instituições fazem? Algumas até adotam critérios mais equitativos, botam bastante cota, fazem sorteio, mas o que predomina é principalmente o concurso para entrar, né? E aí você tem um bando de gente com um bom background familiar, tanto em termos de renda, de cultura, enfim, estudo pra caramba para poder entrar. Aí consegue. E aí não é de surpreender que esse pessoal enfim, de bom background familiar, que, enfim, tem professores bem pagos, que tem boa estrutura escolar, enfim, não é de surpreender que esses estudantes performem bem em relação a escolas estaduais municipais. Agora, vai botar os alunos de escolas estaduais municipais nas escolas federais. E mais, vai botar os professores com os salários deles nessas escolas federais. Qual que vai ser, de fato, o ganho de performance na educação? Nenhum. Assim, não tem nada que indique uma excelente performance, uma excelente gestão dessas escolas em relação a estados e municípios. Na verdade, eu tenho bastante convicção de que há muitas redes estaduais e municipais que têm uma gestão muito melhor da educação do que as escolas federais. E aí eu estou falando daquelas que performam muito bem mesmo, assim, como eu tinha falado antes, Sobral, Piauí, Ceará, etc. Essa galera hoje está performando muito melhor do que vários Pedro II e vários institutos federais da vida. Então, e colégios militares. Então, assim, realmente não tem nada que explique não tem nada que leve a crer que uma federalização da educação vai levar a uma melhora do ensino público no Brasil. Obrigado pela resposta.
Eu tenho uma mais voltada para ensino superior. Faz um tempo já, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que foi aprovado a regulamentação para fundos patrimoniais, fundos de endowment. Você acha que esses fundos, assim como nos Estados Unidos, por exemplo, vão poder ter um impacto no ensino superior brasileiro? Talvez no longo prazo. Vai ter que mudar muito, acho que a cultura brasileira nesse sentido, né? Porque os Estados Unidos já criou já, de fato, uma cultura de você ter uma, sei lá, sala forte, um auditório, sei lá, pensa algum milionário. Mas enfim, tem uma cultura muito grande de você criar espaços de homenagem a grandes figuras de pessoas, de empresários, né, que querem contribuir para a instituição na qual eles se formaram. Não são empresários, claro, mas enfim. E no Brasil, tudo um pouco mais difícil, né? Até porque, primeiro que você não tem, obviamente, um volume tão grande de milionários, bilionários como tem nos Estados Unidos, no Brasil. Mas, além disso, essas instituições públicas, apesar de que tem muita gente que passou por elas, enfim, eu não vejo, de fato, uma interação muito grande, né, entre o, o ex-alunato, né, das instituições públicas e as pessoas que se formaram nelas, né, enfim. Os Estados Unidos criou uma grande tradição, né, de eventos de ex-alunos, né, não sei o quê, que a própria instituição promove, né, e é tudo muito diferente no Brasil, assim, é muito... O que se criou de tradição no Brasil foi algo mais de, a faculdade está ali, ela é gratuita, enfim, eu faço. Tem umas greves para atrapalhar no meio, tem uns perrengues, a secretaria não ajuda, né? Mas, enfim, passando por ela, eu tô com o diploma bom aqui, me formo, ganho dinheiro, que currículo ótimo e esqueci que passei por lá. Então, teria que mudar muita coisa para esses endowments, de fato, terem uma grande contribuição para os recursos dessas instituições. O que é possível eu acho que seria muito bem-vindo, mas acho que nada que no horizonte aí de 20 anos, pelo menos. Tá certo, obrigado. Na verdade, eu tenho mais uma pergunta também. Um debate que tem acontecido bastante em relação ao ensino superior também é a questão de ter mensalidades para algumas pessoas para poder pagar universidades federais, caso tenham condições, né? Qual que é a sua ótica em relação ao assunto? Tá muito claro que eu sou favorável, assim, claro que tem que ser proporcional ao que a pessoa ganha, tem que ser, não pode ser, tem que ser flexível, né, em relação a se a pessoa pode ou não pagar, que mais? Mas para isso, qual é o grande argumento contra? Realmente nunca entendi de fato qual era a grande questão em relação a isso. Você, claro que não vai ser nenhuma bala de prata, não vai ser nenhum grande aumento de receita, não vai ser, mas assim, vai dar uma receita considerável. Só não vai ser uma bala de prata, não vai ser, não vai, você deve chegar, simulações que eu fiz chegava a cerca de 10% da receita, sendo bem conservador. E, poxa, você aumentar sua receita em 10% não é nada mal, né? Assim, acho que ajuda bastante a situação financeira dos estados e permite até uma maior
contribuição para alunos de baixa renda, enfim. Mas não precisa ser mensalidade também, né? Eu não sou nem um pouco apegado, particularmente, a ter que ser mensalidade. É uma questão de como fazer com que pessoas que podem pagar, paguem pelo seu ensino superior, né? Enfim. E eu acho que um canal para isso é usar o modelo que hoje se usa na Austrália, por exemplo. Na verdade, não sei se é Austrália ou Nova Zelândia, mas é um dos dois. Ou talvez os dois, não sei. De fazer você pagar depois que você se forma, ou seja, não é seu pai que paga, por exemplo. Você paga depois que você se forma, depois de alguns anos. E isso cai direto, vem direto do seu imposto de renda. Ou seja, se você não ficou rico, se você não aumentou sua renda de fato, enfim, você não vai pagar porque não vai ter imposto de renda ali para pagar. E segundo, que isso diminui sua dependência dos seus pais, né? Isso pode ser positivo, muita gente argumenta isso. E além disso, ele é algo menos, digamos, ele é mais flexível em relação à situação econômica das pessoas, né? Tanto estruturalmente quanto conjunturalmente, né? Mas tem um problema que eu acho que é porque as pessoas tendem a olhar pouco para o futuro, né? Assim, e isso não sou eu que estou falando da minha experiência anedótica, não. Assim, já é bem documentado que as pessoas, em geral, e brasileiras principalmente, tendem a se preocupar pouco com o futuro, né? Então, é muito possível que, em termos de comportamento, né, assim, durante a faculdade, isso não mude nada porque a pessoa não tá pensando, vou ter que pagar por isso no futuro. Enquanto que com mensalidade, pode ser que a pessoa, assim, né, as pessoas tendem a se preocupar mais com, por exemplo, fazer repetimento de matéria e tal, quando elas estão pagando por isso, né, ali diretamente, né, assim, se eu pago por cada período de cálculo que eu faço, eu não vou querer ficar repetindo 3, 4 vezes, né, o cálculo, né, eu vou querer, sei lá, no máximo repetir uma vez, talvez duas, mas enfim, a partir daí começa a ficar pesado, porque estou pagando repetidamente pela mesma matéria. E já quando você tem uma situação em que você passa por imposto de renda no futuro, aí você nem aí, você está ali acumulando dívida, né? Porque você tá fazendo ali o curso de cálculo. Não é bem uma dívida, porque você vai voltar para o imposto de renda, mas no sentido de que o seu comportamento não está melhorando, né, em relação a isso. E uma das coisas que eu acho que a mensalidade ela ajuda é mesmo melhorar o comportamento dos estudantes ao longo do curso. E com a questão do imposto de renda isso se perde um pouco, mas tem outras vantagens, que são as que eu falei já. Então, assim, eu não tenho uma grande posição definida em relação à mensalidade ou imposto de renda. Para mim, tanto faz. O que é importante é que quem possa pagar, que contribua, né, para um tipo de ensino que dá retornos privados tão altos. Tá certo, obrigado. Eu acho que a gente finalizou de perguntas aqui, não sei se tem mais alguém, mas queria agradecer de volta aí a sua participação. Acho que a exposição foi muito bacana, assim, deu para refletir sobre bastantes assuntos importantes e deu para enriquecer bastante o debate em relação a isso. Para o pessoal que vai ficar aí, a gente vai fazer daí uma pausa de 20, 15 minutos aí para a próxima exposição, daí quem quiser tomar uma água, comer alguma coisa, pode ir. E é isso daí, agradeço de volta, Daniel. Eu sei que você está no meio da mudança aí, então agradeço mais ainda por disponibilizar esse tempo, estando aí 11 horas da noite aí na Noruega, falando com a gente. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, foi ótimo enfim, a gente tô sempre aí à disposição. É um ótimo assunto, eu gosto bastante de falar. Eu gostaria de ter falado mais, assim, gostaria de ter mostrado mais coisas, enfim, mas realmente está mais complicado, como você já falou. Mas obrigado mesmo. Não, tá certo. Muito obrigado aí e boa noite.